Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Nosso assunto de hoje vai ser rosácea. Por que eu escolhi esse tema? Na verdade, eu escolhi rosácea porque a gente está entrando no período de inverno e nessa época do ano acontece uma piora natural dos quadros de rosácea. E o que é a rosácea afinal, gente? Então, a rosácea é uma doença inflamatória crônica da pele. Quando a gente fala crônico, o que a gente lembra? Que ela pode ter períodos de melhora e períodos de piora. Então, mesmo quadro controlado, se você tiver exposição aos fatores desencadeantes, que eu já vou contar para vocês quais são, a gente pode ter um agravamento do quadro. Ela acontece geralmente entre 30 e 50 anos, e principalmente nas peles mais claras, apesar das peles morenas, miscigenadas, também poderem ser acometidas. Como que ela cursa, né? Quais são as manifestações clínicas da rosácea? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é o meu post lá no Instagram, quem não viu ainda, corre pra ver. Então, o primeiro grau de rosácea é manifestado através da vermelhidão, porque a gente tem uma alteração vasomotora, que os vasos, eles dilatam com facilidade, e eles não conseguem voltar na mesma rapidez. Então, com isso, a pele vai ficando cada vez mais avermelhada. A vermelhidão, ela pode ser temporária no início, e com isso vai confundir muita gente que tem pele sensível apenas, e aí a gente pode achar é ou não uma rosácea, então isso tem que ser acompanhado. Depois, a vermelhidão vai ficando mais persistente, né? Ela vai deixando de desaparecer e vai ficando mais contínua. Então, numa fase inicial, a gente encontra assim uma bochecha avermelhada que pode ir e voltar. Em casos mais avançados, a vermelhidão já fica mais persistente, os vasos mais dilatados, a gente consegue visualizar melhor esses vasos a olho nu. Em um grau um pouco mais avançado, começam a manifestar as bolinhas. Podem ser bolinhas discretas, um pouco mais discretas do que essa, ou bolinhas com pústulas, com nódulos, e aí com isso algumas pessoas confundem também o quadro com acne. Há um tempo atrás, o quadro de rosácea era chamado até de acne rosácea, por conta dessa similaridade dos quadros. E o último grau da rosácea, a gente tem uma hipertrofia das glândulas sebáceas, e com isso há um aspecto globoso, um aspecto grosseiro em determinadas áreas, principalmente na região centrofacial, em que a gente pode observar alterações tipo essa aqui. Apesar de não ter uma causa definida, a gente sabe que tem algum envolvimento genético e a gente conhece bem os fatores desencadeantes da rosácea. E quais são eles? O mais comum é ter uma piora a cada vez que a pessoa se expõe a temperaturas tanto muito elevadas quanto a temperaturas baixas. E por isso a rosácea é muito comum no hemisfério norte, onde o predomínio da temperatura mais baixa é maior ao longo do ano, e também onde a gente encontra mais pessoas de peles muito claras. Mas é comum também no Brasil, porque aqui a gente tem temperaturas muito elevadas, então esses fatores são muito importantes na piora da rosácea. Outro fator importante é a bebida alcoólica. Então o paciente que tem rosácea já sabe que quando toma um vinhozinho vai ficar com a bochecha um pouco mais rosada, vai ter uma piora do quadro. Além disso, comidas apimentadas, condimentadas, então aquela comida muito carregada pode piorar também. Na prática aqui do consultório, o paciente que tem rosácea usa cremes, às vezes sem recomendação do dermatologista, experimenta um creme novo da amiga, acaba manifestando com piora do quadro por conta da irritação que alguns ativos promovem. Então, toda vez que for utilizar algum produto, sempre consultar o seu dermatologista. E quando eu falo em cosméticos, não é só o creme da amiga, né? A maquiagem também. Então, uma maquiagem para peles mais sensíveis é sempre a melhor opção para quem tem rosácea. A gente tem uma piora não só com álcool, eu esqueci de mencionar o fumo, né? Então os fumantes têm uma piora do quadro por conta das alterações vasculares que acontecem na pele. A gente também não pode esquecer que o exercício físico, que apesar de promover bem-estar, promover qualidade de vida, aquele exercício físico muito extenuante, né? Principalmente se você fizer na rua, num dia de sol, vai haver uma piora da rosácea também. Por último, não menos importante, o estresse e a ansiedade. Os pacientes, quando estão em períodos mais estressantes, acabam tendo uma piora da rosácea, da vermelhidão, às vezes manifestando até um avanço nos graus da rosácea. Então vamos entender um pouquinho mais a fundo o que acontece na pele com rosácea. Aqui nessa fase de eritema, de vermelhidão, a gente, quando projeta aqui nesse esquema da pele, a gente observa que a nossa pele é irrigada por vários vasos. Eles começam com um calibre maior e conforme eles vão chegando aqui na superfície, eles vão ficando mais fininhos e em peles normais a gente nem consegue visualizar esses vasos. Na pele que tem rosácea, conforme
ela vai ficando mais vermelha, a gente pode observar que a gente delimita bem os vasos aparentes. E aí, aqui que se encontra essa alteração. Então, o que acontece com esses vasos? Acontece uma alteração do sistema imune inato, a primeira linha de defesa do nosso organismo. Por estar alterado, vai gerar um processo inflamatório que vai cursar com uma dilatação desse vaso, e aí com isso você vai manifestar a vermelhidão, tá? Muito grosso modo e resumindo, é isso que acontece. Já nesses casos mais avançados, em que a gente encontra nódulos, pústulas, bolinhas, que são as pápulas, e até mesmo rinofima, a gente já tem uma outra estrutura acometida. E aí, além dos vasos, a gente vai ter uma alteração também das glândulas sebáceas, que é a glândula que está envolvida no processo da acne, por isso que os quadros são tão semelhantes. Então a gente tem uma inflamação das glândulas sebáceas, podendo até ficar hipertrofiadas. Aí que a gente tem aquele engrossamento da pele, a hipertrofia do nariz, que é o rinofima. E agora vocês querem saber com certeza como controlar a rosácea. Então, gente, o tratamento da rosácea envolve, na verdade, o controle dos fatores desencadeantes e associação de estratégias terapêuticas que vão melhorar a irritação da pele. E como a rosácea é uma doença crônica sem uma cura definitiva, como então controlar esse quadro? O controle vai depender muito da fase em que o paciente se encontra, né? Então vamos considerar aquele caso do eritema, da vermelhidão. Como que a gente controla esse caso? A gente vai começar com uma boa higienização da pele, uma higienização que tem que ser suave, não pode ser agressiva, não pode usar qualquer tipo de sabonete. Os tipos de higienizadores ideais são os Sindet, na verdade são detergentes sintéticos, são tensoativos, substâncias tensoativas que vão captar as partículas oleosas da pele, né, as impurezas, e eles repelem água, então eles conseguem fazer uma higienização com menos agressão. Um exemplo bem clássico de Sindet é o Dove, é o mais antigo, foi o que lançou esse conceito de Sindet no mercado, e aí depois disso a gente tem o Lipicar Sugrais e outros sabonetes. Além da higienização ser suave, e nisso a gente tem que lembrar também que não pode ter uma fricção muito frequente da pele, então até a forma com que você vai passar um algodão é importante. Então eu normalmente recomendo associar os hidratantes. Esse hidratante ele tem que ter uma ação calmante, anti-inflamatória. Além de hidratar, higienizar de forma adequada, a gente também pode lançar mão de ativos, que são ativos anti-inflamatórios, antimicrobianos. A gente tem exemplo aí o metronidazol, a ivermectina, que a gente sempre pode lançar mão nesse tratamento tópico da rosácea. Em graus mais avançados, aí a gente já pode lançar mão de antibióticos orais, de medicamentos orais, né? E os principais são os derivados da tetraciclina. Existem sim casos que a gente até pode lançar mão da isotretinoína também, aquele medicamento oral que a gente utiliza também para acne, mas no geral a gente consegue controlar com os antibióticos orais. Lembrem sempre, gente, que isso na verdade é um tratamento que envolve uma série de fatores, né? A gente tem que ver a face do paciente, se ele já tem necessidade de fazer o uso do medicamento oral ou não. Algumas vezes a gente pode lançar mão de tratamentos coadjuvantes, como os lasers, como a luz pulsada. Isso tudo tem que ser analisado em consulta médica. Você sempre precisa avaliar antes com seu dermatologista para ver em que momento encontra-se o seu quadro. E falando sobre tecnologia, a luz intensa pulsada, muita gente pergunta, não sabe por que ela é utilizada, ela entra no papel de fazer um colabamento dos vasos. Então, se a gente tem uma alteração em que os vasos estão sempre dilatados, a luz pulsada, por afinidade ao pigmento vascular, o pigmento vermelho, ela consegue promover um colabamento. Então isso na verdade ajuda no controle. Isso não é uma cura, isso não é uma promessa, não é um milagre, mas ela pode ajudar no controle. E o laser, ele pode melhorar a hipertrofia, o relevo cutâneo. Então, quando a gente quer dar mais qualidade àquele tecido, em fases mais avançadas principalmente, a gente pode lançar mão de laser também. Só mais 2 detalhes antes da gente finalizar, porque esse assunto agora já é um assunto extenso, não tem jeito, mas 2 detalhezinhos que eu esqueci. Filtro solar, super importante. O filtro solar em uso também não deve ser um fator irritante, porque é uma substância que vai estar em contato o dia inteiro com o seu rosto. Então consulta o seu dermatologista para ver qual a opção melhor de filtro solar para você. No geral, a gente dá preferência aos filtros físicos. Outro detalhe que eu esqueci de mencionar, e muitas pessoas confundem com rosácea, é aquele flushing facial. O que é esse flushing? Na verdade, o flushing é uma vermelhidão fisiológica. Qualquer pessoa pode apresentar quando está envergonhado, quando faz uma caminhada, uma atividade física, mas no geral aquele vaso normalmente dilata
e volta aos pouquinhos ao normal. Isso acontece com qualquer pessoa, é fisiológico. A diferença para a rosácea é que esse flushing acontece com mais frequência por qualquer atividade ou qualquer situação. Os vasos não conseguem voltar à normalidade com tanta facilidade. Então essa é a diferença. No início pode deixar em dúvida, então sempre o papel do dermatologista aí para ajudar você a resolver a sua questão, saber se você tem ou não rosácea e o mais importante, né, que ele te ajude nessa luta a controlar o seu quadro. Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para você que tem rosácea e se você não tem, mas conhece alguém que está sempre com a bochecha rosinha e você desconfia que pode ser rosácea, pede para assistir esse vídeo porque pode ajudar você a entender o problema. E quando a gente entende o problema, a gente encara ele de frente. Quem curtiu esse vídeo, não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e até o próximo. Beijo para vocês!